Olá, tudo bem com vocês? Eu quero conversar hoje de um assunto que faz muito parte de mim, que é a menopausa. E com esse assunto que eu fui me especializar e estudar para mim, né? Porque a minha ideia comigo era não usar hormônios sintéticos e usar coisas naturais da maior forma possível comigo, né? Então eu estudo esse assunto já há mais de 10 anos. E para quem não sabe, então fica sabendo, né? Para quem já me acompanha há algum tempo. Então a oportunidade que você tem, se você está na menopausa, é que agora estou fazendo atendimentos, né, aqui na farmácia, consultas mesmo, para a gente poder cuidar melhor desse assunto que é tão especial para a mulher, que é a menopausa. Né? A menopausa é aquele período onde a gente não menstrua mais, que pode ser entre a idade de 45 a 55 anos, né? Mas antes disso, ela já começa a dar alguns sinais, o corpo já começa a mostrar pra gente alguns sinais. Como que a gente vê isso? Principalmente através de exames laboratoriais. Então, uma dica que eu dou para quem tá, sei lá, perto dos 40 anos é guardar esses seus exames, principalmente quando os médicos pedem o LH e o FSH, que é o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante, porque esses dois hormônios mostram muito sobre a questão da menopausa e sobre como o nosso corpo anda respondendo à falta, né, dos hormônios sexuais femininos, que é estrógeno, progesterona, e incluindo também a testosterona, que é um hormônio masculino, mas também que a gente tem. E aí o LH e o FSH, os valores que eles têm, por exemplo, quando a gente tem 40 anos, e ao longo dessa etapa da menopausa, eles vão se modificando muito. Então seria muito interessante que a gente visse, né, a hora que a gente vai avaliar vocês, conseguisse visualizar o LH e o FSH quando você tem aí por volta de 40, 45, e aí depois que entrou na menopausa, como que estão esses níveis desses dois hormônios que são importantíssimos. Então essa é uma dica. Então se você faz, então guarda esses valores, né, porque esse é um tipo de exame que o laboratório também ele não dá aquele histórico, sabe, anterior seu de resultado. Ele não faz isso com esses dois hormônios. Por isso que é interessante a gente guardar, tá? Então fica aí a minha dica. Outra dica é que assim, uma série de sintomas acontecem e assim, se a gente não olhar com olhos mais profundos, com um olhar, né, aprofundado em questão de saúde, vai deteriorando, como por exemplo, né, o aparecimento de osteopenia, que é a diminuição da fixação, né, do cálcio no osso e das células que sustentam o osso, né, porque a osteopenia é a diminuição dessas células. Quando já chega na osteoporose é porque está faltando mesmo, aí o osso fica poroso. Então o ideal é que a gente cuide, né, da nossa saúde para que a gente não atinja a osteoporose. Tem como fazer isso? Tem. E a gente tem como suplementar com alguns micronutrientes, com vitaminas, para a gente prevenir essa questão da osteopenia, que é uma coisa também que acomete muito a mulher. E a gente tem que entender também o seguinte, né, que esses hormônios, principalmente o estradiol e a progesterona, que são os que mais faltam, que a gente conseguisse deixá-los num nível fisiológico. Então, não muito baixo, não no sentido indetectável que a gente fala, né? E aí a gente pode usar algumas coisas naturais, como a isoflavona, a simicifuga. A gente tem também a homeopatia, que funciona muito bem. Então a gente tem como avaliar, né, e deixar você, mulher, com uma saúde melhor, né, com uma qualidade de vida melhor. Outra coisa que a mulher também reclama muito na menopausa é a questão do sono, e aí a gente pode entrar com alguns sais de magnésio, como o magnésio treonato, por exemplo, que eu gosto bastante, né? Enfim, a gente tem uma série de coisas para fazer, emagrecimento, né? Porque a gente sabe que algumas mulheres elas acabam engordando mais nesse período, então tem aí uma série de produtos naturais, chá verde, por exemplo, que ajuda bastante. O Morozil. Então a gente pode sim proporcionar para você uma qualidade de vida, e aí vocês vão estar falando com uma pessoa que lida com isso, né, que mexe com isso e que estuda já há mais de 10 anos. Então essa é a minha dica aí para você.